Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Geração Espírita Z. Hoje nós estamos naquele programa daquele jeito que eu adoro e que eu tenho certeza que vocês também. Traremos a dinâmica com Luana e Marcos. Hoje falaremos sobre afetividade, são perguntas e respostas para vocês ficarem bem atentos. Agora, Luana, Marcos, vocês já estão aí? Sejam bem-vindos. Olá, Oi, Marina, gente. tudo bom, pessoal? Oi, Marina. Olá, gente. Muito bom estarmos juntos. E É hoje só sim. tem pergunta bacana. É um prazer. Quando vocês quiserem começar a dinâmica de vocês, fiquem à vontade. Eu vou só fazer uma pequena introdução aqui. Tenho certeza que todo mundo já conhece, mas não custa nada, né? Marcos é evangelizador da Juventude da Mocidade Hauari, no Centro Espírita Luz Divina, coordenador de Juventude da Federação Espírita do RN e também é o organizador do livro Sexualidade, O que Dizem os Espíritos e a Ciência, que foi lançado ano passado, 2022. Luana é evangelizadora da Juventude da Juventude da Mocidade Espírita Hauari, do Centro Espírita Luz Divina, e coordenadora adjunta da área da Infância e Juventude na Federação Espírita do RN. Agora, bem apresentados, podem ficar à vontade quando vocês quiserem. Maravilha, Marina, muito obrigada. Para quem não assistiu ainda os outros vídeos, né, não teve aqui com a gente também vai retomar um pouquinho qual é a nossa dinâmica dessa proposta. Então, a gente trouxe aqui algumas perguntas, né, hoje especificamente acerca da temática da afetividade, que foram feitas pelos jovens, né, e que a gente vai comentar aqui um pouquinho para vocês. Então, eu faço as perguntas que o Marcos vai responder e ele me faz as perguntas que eu vou responder. É isso aí. E para a gente começar, eu vou fazer a primeira pergunta para a Luana, que é a seguinte: pode ficar ou só namorar? E aí? E aí, né? Essa pergunta é bem recorrente, é uma dúvida de muitos dos jovens, né? Acerca dessa questão do ficar. Né? Como é que a gente vai conduzir aí essas relações que a gente tem? E antes de responder propriamente a pergunta, eu já queria antes problematizar um pouquinho essa questão do poder, né? Que é algo que a gente está sempre na dúvida, a gente sempre quer saber se pode, se não pode. Mas, na realidade, a doutrina espírita nos esclarece que não existe muito essa perspectiva de uma proibição em torno das práticas, inclusive na área da afetividade, né? O que existe é a orientação para que nós tenhamos uma boa conduta ético-moral diante dos ensinos do Cristo, né, redivivos à luz da doutrina espírita. E é exatamente sobre isso que nos elucida Emmanuel, na introdução, né, do livro Vida e Sexo, quando ele vem falar para a gente que em torno da sexualidade, né, da afetividade de forma geral, não devemos existir, né, não devemos utilizar essa ideia de proibição, mas sim de educação. E aí ele segue falando, né, que não há abstinência imposta, mas o emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. E ele segue mais, quando fala que não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Então a gente já pode perceber aí, né, que a orientação que a espiritualidade nos dá é que a gente deve estar buscando nos educarmos, né, empregar dignamente a nossa afetividade, os nossos sentimentos, de forma buscando o controle e a responsabilidade. E aí, trazendo isso para o contexto do ficar, né, eu também queria problematizar um pouquinho as terminologias que a gente utiliza. Que a gente vive hoje num contexto, né, na sociedade, em que a gente às vezes vem tendo práticas que a cada geração meio que muda de nome. Né? Então, por exemplo, o ficar antigamente, na geração dos nossos pais e avós, estavam muito relacionados a só o ato sexual. Hoje, o ficar não tem unicamente essa conotação, né? Às vezes, o momento em que você está conhecendo alguém, iniciando um relacionamento, ele pode ser chamado também de ficar. Mas sem dar aquele título de algo mais sério, como a gente fala, né? Namoro, propriamente dito. Porém, independente da terminologia que a gente estiver usando, o que a gente deve estar preocupado, na realidade,
qual é o nosso objetivo na hora que a gente está buscando aquela relação, né? Se a gente vai chamar de um ficar sério, se a gente vai chamar de namoro, o que deve realmente nos provocar inquietações em nós é a gente se perguntar assim, poxa, qual é o meu real interesse na hora que eu estou buscando alguém para me relacionar, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai comentar no item 18 do capítulo 4, ele vai dizer assim, né, que duráveis somente são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Então, se a gente está buscando esse ficar, né, ou até mesmo namorar, a gente pode chamar de outra forma, mas independente do título que a gente dê àquela relação, se a gente está buscando ela unicamente para satisfazer questões físicas, né? Porque a gente acha o outro atraente apenas, ou porque a gente acha que aquele relacionamento vai trazer status pra gente, vai trazer algum tipo de destaque. Todas essas relações, independente do nome que a gente dê, elas vão ser rasas, né? Elas não vão produzir bons frutos pra gente. Então, na hora que a gente estiver buscando, de fato, afeições espirituais, ou seja, eu conheci alguém bacana, né, que eu achei inteligente, que eu achei interessante, que eu sinto que a gente tem uma sintonia. E eu quero investir num relacionamento, eu quero investir em conhecer essa pessoa. E aí, se você vai chamar de ficar, ou se você vai chamar de namoro, vai depender da decisão comum dos dois, né? Da decisão que o casal tiver. Mas precisa estar muito claro qual é o propósito daquele relacionamento. E é essa a diretriz de segurança que a doutrina espírita nos dá. Né, que independente do terminologia, a gente busque essas afeições reais da alma, né? E entender também que o melhor é a gente aplicar essa experiência com responsabilidade, né? Quando eu até provoco, na verdade, por que a gente vai querer só ficar, né, uma coisa ali tão fugaz, se a gente pode ter um compromisso com o outro, né? Por que não namorar, né? Entendendo como Emmanuel nos elucida, no livro Plantão de Respostas, né, a Psicografia de Chico, ele fala assim, que o namoro é tempo de conhecer nosso próprio coração, testar nossas emoções e anseios em contato com outra alma, que pode ou não ser aquela com quem caminharemos mais tempo. Então, isso é uma coisa importante também. Às vezes a gente tem aquele receio de dizer que é um namoro, de começar um namoro, porque aquele namoro necessariamente tem que virar um noivado e tem que virar um casamento, né? Mas não necessariamente. O objetivo do namoro é conhecer o outro. Então vamos namorar, namoremos muito se for necessário, no sentido de, poxa, conheci alguém, vi que não deu certo, tem uma relação de respeito, uma relação honesta com aquela pessoa e não deu, dialoga com essa pessoa, encerra aquele relacionamento, né? Se refaz e se prepara para um novo relacionamento. A gente não precisa ter receio de iniciar um namoro com receio de que ele vá terminar. Porque o objetivo do namoro é exatamente esse test drive, digamos assim, né? Para saber se a gente compra ou não aquela proposta de seguir caminhando com o outro. Então, em síntese, para essa resposta do se podemos ou não, podemos ficar ou só namorar, a realidade é que a gente podemos sim, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo posso, né? Mas nem tudo me é lícito. Marquinhos vai trazer isso mais à frente. A questão em si não é podemos, mas o que a gente está buscando ali. Então, que a gente possa aproveitar o namoro com o seu devido propósito, não é isso? É isso mesmo. E aí vamos para a próxima. Eu lembro de um fato curioso. Minha mãe, Sim. quando eu era mais jovem, né? Porque eu continuo jovem, e ela me falou assim: meu filho, namore bem muito. Assim, que danada é essa mãe dizer pro filho para ele namorar bem muito, né? Uhum. Mas olha a frase que vem em seguida, né? Ela fala assim: mas respeite suas namoradas, né? As pessoas com quem você vai estar. Exatamente, o respeito. Então, é importante namorar para você conhecer o outro, se conhecer, saber o que você precisa melhorar. Até eu encontrar a Lu, eu já namorei bastante realmente, né? E me melhorei bastante para poder chegar no nível dela, né? Pra gente poder dar certo. Então, assim, é importante realmente buscar o propósito daquele relacionamento, né? Observar qual é o propósito. Exatamente. Então, vamos aprofundar um pouquinho agora as perguntas. A gente já falou um pouquinho sobre ficar, sobre namorar.
E aí tem uma outra pergunta que também sai bastante, que é o seguinte, ó. Pode fazer sexo antes do casamento? Quando pode? Eita. E aí, né? É uma pergunta bem recorrente, né? Nesse momento em que a gente está da juventude, porque nesse processo de muitos impulsos, né, desejos que a gente tem nessa fase de maturação do corpo, né, em que a sexualidade traz muito forte esses impulsos, a gente quer saber para onde direcionar. E aí a gente já comentou, né, na live, né, essa perspectiva de usar bem as nossas energias. E em relação ao sexo em si, que é realmente essa grande dúvida, quando eu vou ter a minha primeira relação sexual, né, que momento, se pode antes ou depois do casamento. A gente tem até essa questão do casamento, né, uma perspectiva muito religiosa, no sentido de uma visão de casamento como algo que tem que ser uma pessoa ali, né, um cerimonialista, um religioso, fazendo a união de duas pessoas. Ou a questão do casamento civil, né, que você tem lá o registro legal. Isso. Mas é até interessante a gente ressignificar primeiramente, antes de responder propriamente a pergunta, né, que na visão da doutrina espírita, o casamento é a união permanente de dois seres, né? Segundo a fala de Emmanuel, no caso, é uma fala de um espírito. Mas a gente vê que na doutrina espírita a perspectiva é essa, né? Que é a união de almas que se decidem por caminhar juntos naquela experiência, né? Naquela encarnação, nas várias reencarnações, né? Então, casamento, ressignificando um pouco essa palavra, é isso, né? A união de dois seres. Não requer alguma cerimônia ou algo de um registro legal. E aí vem a questão, qual o momento, né, então, que a gente seria interessante, porque essa questão do pode também, as perguntas muitas vêm assim, como se pode fazer ou não. Pode, é. É aquilo, né, que Paulo fala pra gente, né? Que tudo me é lícito. É uma carta que ele escreve aos Coríntios. Primeira carta. Mas nem tudo me convém. Então a gente tem o livre-arbítrio, pode fazer o que a gente desejar, mas tem as consequências, tem a lei de ação e reação, né, que traz aí uma necessidade de a gente pensar quais os melhores caminhos para que a gente tenha os melhores resultados, né? E aí tem uma fala de Joana que nos auxilia muito, né, nessa reflexão do momento mais interessante, que ela traz no livro Adolescência e Vida. Olha só o que Joana fala pra gente. Urgem atitudes que possam despertar os adolescentes para a utilização do sexo com responsabilidade, na idade adequada. Que idade adequada, né, essa? Aí ela vai dizer, quando houver equilíbrio fisiopsíquico, amadurecimento emocional, com a competente dose de compreensão dos efeitos que decorrem das uniões dessa natureza. Olha só, então ela traz vários elementos importantes aqui para a gente pensar, né? Chave, exatamente. Ó, a perspectiva física e psíquica. Você sente fisicamente, né, numa condição adequada a esse momento da relação. Psiquicamente, psicologicamente, você se sente bem, se sente tranquilo para essa perspectiva, né? A questão emocional também. Porque a gente tem visto, né, muita ocorrência daquela pressão social para que você comece a vida sexual, né? Começa lá pelo BV, né? Aquela questão da boca virgem, aquela pressão dos amigos, porque você é a pessoa que ainda não beijou. Aí depois vem a perspectiva do sexo. Você é a única pessoa virgem, que nunca transou, né? Nunca teve uma relação sexual. E aí fica aquela pressão. E aí tem a perspectiva de você se observar se não está sofrendo essa pressão dos seus amigos e das suas amigas, ou se você não é essa pessoa que está fazendo pressão no outro, para outra pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado e não se deixar levar por essas pressões. Que a gente observe a nós mesmos, né? Aí vem o autoconhecimento, a percepção. Se você estiver na dúvida, espere mais um pouco, né? Aguarde, veja, se observe. Quando você estiver tranquilo, se sentir confiante, né? Aí naturalmente as coisas vão acontecendo.
E também tem a questão do filho, geralmente com o homem, né? Que o pai ainda tem uma pressão familiar, né? Muitas vezes o pai leva para o filho ter, lá nos 15 anos ou 18 anos, a sua primeira experiência sexual. Que é também uma outra complicação, até uma violação da intimidade do seu filho, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, enquanto pais, enquanto também filhos que recebem essa pressão. Não é porque é seu pai que está trazendo essa perspectiva, que é uma perspectiva legal, né? Que você tem que, né, atender. E a gente tem muitas questões aí de machismo, de uma estrutura da sociedade, de ações que não são boas, não são saudáveis, e que os nossos pais repetem, e a gente tem que ter esse cuidado. Então, a questão das pressões. Cuidado com essas pressões externas. E aí a gente vem também, para responder essa questão do momento certo, né, o momento mais interessante para ter essa experiência, do porquê. Né, para saber o momento correto, mas também a gente precisa dessa pergunta. Por que eu estou buscando, né, a relação sexual? Né? Luke falou ali da questão dos interesses, né, quando a gente vai buscar um relacionamento amoroso com alguém, né, um namoro. Quais são os nossos interesses? Eu estou buscando sexo só pelo desejo? Ou eu realmente tenho uma afinidade com aquela pessoa, tenho um relacionamento de carinho, né, realmente de união, de perspectiva de estar junto com aquela pessoa, né, numa continuidade de relacionamento, ou é alguma coisa muito rápida, só para, né, para aquela questão do prazer, né, suprir os desejos. A gente tem que se analisar em relação a isso, né, e tem uma perspectiva que é justamente esse com quem. Porque é uma responsabilidade afetiva. Você está ali criando laços com essa pessoa. E tanto Emmanuel como André Luiz, né, os espíritos vêm dizendo para a gente, tem dito, que quando a gente tem a relação sexual, existe ali um circuito de forças que se estabelece muito mais forte. O carinho, o afeto tem uma força, mas quando tem a relação sexual ainda traz uma força maior desses laços, uma questão energética mesmo, física, gente, né, que se cria. E que quando você não tem uma perspectiva de continuar com essa pessoa, você não tem ali um compromisso real mesmo com essa pessoa, se você de uma hora para outra decide terminar o relacionamento, e é esse relacionamento de muita profundidade, com esses laços muito fortes, que são trazidos, né, são criados pela relação sexual, quando você rompe essa relação, a outra pessoa pode ficar muito prejudicada, se sentir muito fragilizada nesse momento. E aí Joana de Ângeles vem dizer pra gente que muitas tragédias dos sentimentos têm início nessas rupturas abruptas da afetividade despertada pelo interesse apenas sexual. Então, olha a importância de a gente ver se realmente é essa pessoa com quem a gente vai ter a relação sexual. Se tem essa perspectiva de continuidade, se a gente realmente gosta dessa pessoa. Enfim, então é algo muito importante, é um compromisso afetivo. Né? E também tem a questão das consequências, né, que podem advir de uma relação sexual. Vejam, tem a questão do compromisso afetivo, né, é uma consequência. Se você, né, termina esse relacionamento, pode gerar alguma repercussão na outra pessoa. Tem a questão também da gravidez indesejada. Não são todas as relações sexuais que trazem a gravidez, mas para aquelas que trazem é uma preocupação, né? Porque daí tem a questão financeira, se você está preparado financeiramente, se seu corpo está preparado para ter uma gestação, no caso das mulheres. Financeira, física, como hoje eu vinha dizendo, né? Psicológica, emocional. Né? Se você tem uma estrutura que permite, se é o momento mais adequado. Aí a gente pode pensar assim, não, mas tem os contraceptivos. É verdade. Mas não garantem 100% de contracepção. Né? É 99,9999. Sempre existe um 0,0001% de chance. Assim como também a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Né? Tem os preservativos, mas também tem a possibilidade de acontecer uma transmissão. Então a gente tem que analisar todos esses fatores e pesar na balança, né? Se observar, se conhecer, para ver se é um momento adequado. E aí, para resumir tudo isso, né, que é um tema bem complexo, de muitas variáveis, a gente poderia ficar uma tarde conversando,
a gente vai para um ingrediente da receita, porque não existe, na verdade, receita. Né? Tem que ser assim, assim, O assim. ponto-chave da diretriz de Mas existe um segurança. ingrediente que não pode faltar, que é o quê? O amor. Né? Os Espíritos têm dito repetidamente que o mais importante na nossa relação afetiva, sexual, seja qual for, mas principalmente quando tem o sexo envolvido, é o amor. Né? Os Espíritos vão dizer pra gente que só o amor conduz com segurança o sexo a serviço da vida. Joana nos diz no livro Seara do Bem. E Emmanuel vai nos dizer no livro Religião dos Espíritos que o sexo é a energia criativa, mas o amor necessita estar junto dele a funcionar por leme seguro. Então, olha a importância, né? Sempre o amor na diretriz do nosso relacionamento. Exato. E acho que o maior alerta de que está faltando esse amor é se a gente tivesse sentido pressionado a qualquer coisa, né, nessa relação. Porque às vezes é construído um discurso, né, aquele parceiro que está com a gente, de que o executar o ato, né, o de que iniciar uma vida sexual ativa vai ser a prova desse amor. Se você não quiser, não me ama. Não me ama, exatamente. Né? E aí, na verdade, ao proferir essas palavras, ele está sentenciando a ausência desse amor naquela relação, né? Porque o amor é respeito, o amor é companheirismo. Então, se a gente tiver na dúvida... É mais uma pressão externa, né? A gente falou da família, falou dos amigos e do seu parceiro ou parceira. Também pode acontecer. Então, busquemos esse amor. Vamos para a próxima? É isso, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Como lidar com términos de relacionamentos? E aí? Essa é outra questão, né, que também muito nos aflige. Não só aos jovens, mas a todos, né? E aí tem um ponto que ele é crucial quando a gente pensa em relacionamentos. E que se reveste de maior importância ainda quando esses relacionamentos chegam ao fim. Que é a questão da responsabilidade afetiva, né? Na pergunta anterior, Marquinhos destacou a fala de Joana, quando ela fala que a maioria dessas tragédias, né, dos sentimentos, e aí quando a gente está falando de tragédias, a gente está dizendo assim, aqueles conflitos em que os espíritos, né, que participaram, que estavam vinculados àquela relação, quando ela se dissolve, eles ficam lesados, né, eles saem magoados, eles saem desestruturados. E a maioria, infelizmente, ainda pela nossa imperfeição e pela ausência de responsabilidade na condução das nossas relações afetivas, é uma característica de espíritos da nossa condição evolutiva que a maioria dos nossos conflitos, eles venham, né, dessas questões afetivas conflituosas. E na grande maioria das vezes por conta dessas rupturas abruptas, que seriam aquele momento em que a gente sem responsabilidade com o que estava sendo construído com o outro, sem afeto no momento de dialogar com o outro para encerrar aquele relacionamento, o outro que estava, né, investindo a sua atenção, o seu carinho, o seu afeto, tem aquilo interrompido de maneira abrupta, né, e se sente lesado, porque o relacionamento ele é um investimento. A gente investe tempo, a gente investe afeto, a gente investe cuidado, a gente se doa. Então, na hora que uma das pessoas abandona o barco, né, a gente gosta muito de fazer essa referência, essa analogia. Então, é como se o relacionamento fosse um barco que está sendo remado por duas pessoas, né? Cada barco, o barco, para que ele vá reto para frente, ele precisa ter um ritmo ali de 2 remos, um em cada lado. E no relacionamento, cada um detém um remo. Se um não estiver remando, o outro fica ali, ó, girando em círculos. Se um remar mais rápido que o outro, o barco vai meio que trôpego, né? Ele não ganha velocidade, ele não ganha distância no caminho que ele está percorrendo. Então, na hora que abruptamente um dos dois abandona esse barco, o outro fica numa situação muito difícil. E é por isso que a gente precisa, quando está em um relacionamento, ter muito forte essa questão da responsabilidade. E na prática, o que é essa responsabilidade? É buscar um diálogo aberto, né? É estar muito claro para o outro, o tempo inteiro as suas intenções com aquele relacionamento.
é que você busque ser sincero, né? A gente, dando um exemplo, a gente, né, tem muito aquela questão começa um relacionamento e já se expressa de maneira muito forte. Ai, porque eu lhe amo, porque você é a razão da minha vida. Quando você teve muito pouco tempo para conhecer o outro, para saber se efetivamente você realmente nutre essa afeição. Então, a gente precisa ir com calma, né? Porque às vezes a gente acaba proferindo palavras e promessas que alimentam no outro aspectos que a gente não controla, né? Então, a gente tem essa responsabilidade, esse cuidado, esse zelo por todas as nossas ações para com o outro. Contudo, vão haver aqueles momentos, né, aquelas pessoas, que é nesse processo de conhecer que a gente vai vendo que não é exatamente o que a gente está buscando, né? A gente começa a perceber que os ideais não são comuns, que o que a gente busca para a nossa vida não está de acordo, né? E a gente vê que aquele relacionamento, ele não vai nos trazer uma perspectiva positiva, e aí a gente decide por interromper aquele relacionamento. E aí vai ter momentos em que a gente vai ser a pessoa que interrompe, que chama o outro para conversar, e num diálogo tranquilo, sincero, vai dizer que o outro é uma pessoa muito bacana, mas que a gente observou na convivência, que a gente não tem os mesmos ideais, que a gente não está sintonizado e que a gente opta por não continuar aquele relacionamento. O outro vai ter o direito, muitas vezes, de protestar, né, de não concordar. E isso não precisa ser um diálogo assim, de repente. Pode ser, na verdade, uma construção. Nos diálogos que vão ocorrendo durante o relacionamento, com essa sinceridade, a gente já vai demonstrando os nossos interesses e vai ficando perceptível que não está dando certo. Que não está para ambos os lados. Exatamente. Não está dando certo nessa perspectiva. Não há essa congruência de sintonia, né, dos caminhos se alinhando, né, das duas pessoas. E aí você vai dando esse tempo para o outro ir digerindo aquilo, até o ponto que, ó, se chega a gente estar namorando, eu acho que a gente não vai mais dar certo. Eu acho bacana a gente dar um tempo, né, para cada um ir para o seu canto, se refletir sobre o que foi a experiência daquele relacionamento, de tudo que foi vivido, né? Então é importante a gente ter essa pausa, né? Tem gente que quer partir para aquela história, se a gente não deu certo sermos namorados, então sejamos amigos. Bacana sermos amigos se a coisa acabou em comum acordo, se foi tudo tranquilo. Mas não assim, precisa ser aquela amizade imediata. A gente precisa de um tempo para maturar, né? Todas as experiências que a gente vivencia, elas precisam ser ruminadas, no sentido de que, seja o término de um relacionamento, ou seja qualquer outra experiência que traz uma mudança para a nossa vida, a gente precisa parar e pensar, poxa, o que foi tudo isso que eu vivi? O que é que eu trago de lição dessa experiência? O que eu aprendi, O que eu aprendi? O que desse relacionamento foi bacana que eu posso replicar em outros relacionamentos? O que não foi bacana que eu não quero repetir? Porque aí é que o processo do namoro, do relacionamento, ele cumpre o seu papel de aprendizado. Isso é o momento em que a gente... E aí, fazendo essa ressalva, né? Pensando que agora foi a gente que terminou, a gente que pôde conduzir a coisa de uma maneira tranquila. Mas vai acontecer também aquele momento em que alguém que terminou com a gente, e não necessariamente essa pessoa teve toda essa delicadeza e todo esse zelo. Vai ter um momento em que nós fomos a pessoa que foi abandonada, né? Digamos assim. E aí, o que é que a gente pode ter de lição para esse momento? A gente precisa, primeiramente, pensar numa nova roupagem para esse sentimento, né? Que a gente estava nutrindo pelo outro. A gente não pode querer trocar o afeto pela repulsa, né? O amor pelo ódio, né? Há 5 minutos era alguém que tinha todo o meu afeto, todo o meu amor, e agora é alguém que eu quero que receba os piores castigos da vida, né? A gente não deve buscar cultivar isso. Então, a gente assim, vai... Quando tá no grupo de amigos, às vezes todo mundo se conhece, né? Sim. E aí um terminou com o outro, e agora quem fala com essa pessoa que terminou comigo... Não pode falar com a outra, tem que escolher meu inimigo, né? Ninguém pode mais falar com essa pessoa, porque essa pessoa terminou comigo. E você que amava de paixão essa pessoa, agora você, né, odeia, né? Não gosta mais dessa pessoa, ninguém fale com ela. Exatamente. Olha como é interessante. Será que esse amor, esse sentimento que a gente estava alimentando pelo outro, era real, não era, né? Era realmente um sentimento de amor, ou era mais de interesse, de o outro me satisfazer? Né? E quando ele não satisfaz mais, não quer mais estar comigo, eu deixo de amar. A gente precisa, né, se observar nesse sentido.
Exatamente. E aí, tá gostando do programa? A gente vai dar uma pausa agora e voltamos na próxima semana. Aproveita esse tempo para refletir sobre o tema. Nos vemos quinta-feira.